E dando sequência ao nosso bate-papo com o Dr. Paulo Valério, advogado do Diretório Estadual do PSD, estamos aqui sanando as dúvidas diárias do cotidiano dos municípios no que tange o partido nas instâncias municipais. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, Dr. Paulo, sobre o período de pré-campanha, um pouquinho da campanha, já que as eleições municipais estão aí batendo a porta. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Paulo. Eu que agradeço, Ana. Também sempre à disposição. E, mais uma vez, elogiando essa iniciativa do PSD, que é fantástica, sabe? Passar conhecimento nunca é demais. Obrigada, muito obrigada, Dr. Paulo. E as dúvidas que a gente tem de pré-campanha, uma das dúvidas que vem, nós falamos no bloco anterior sobre as filiações partidárias, né? E também sobre as filiações partidárias dos vereadores. Então, a gente sabe que em 2024 existe a migração, existe a possibilidade, né? A janela que nós falamos sempre. E nós gostaríamos de saber um pouco do prazo dessa janela para os vereadores que eventualmente estão pensando numa mudança de partido. Certo. Então, Sandra, é bem importante isso, porque a gente fala em pré-campanha, mas não existe na lei nenhum período de assim, pré-campanha começa aqui e termina quando começa a campanha. Certo. A rigor, qualquer período antes da campanha é uma pré-campanha. Certo. A pré-campanha não se define necessariamente por um período, mas por um ato. Certo. Né? Então, a gente tem aquilo que é permitido, que é chamado uma propaganda antecipada lícita, certo. Né? E aquilo que é propaganda antecipada ilícita. Certo. Tá? Propaganda conceituando propaganda eleitoral. Né? O que é uma propaganda eleitoral? É dizer quem eu sou, o cargo que eu quero exercer, o meu pretenso número e pedir seu voto. Certo. Isso é o clássico de uma propaganda eleitoral. Né? Mas a Justiça Eleitoral ela veio se adaptando, evoluindo e analisando vários detalhes do que é uma campanha pré-campanha lista ou uma propaganda antecipada que é considerada ilícito. Então, assim, eu considero que nós já estamos a menos de um ano da eleição. Certo. O ano seria agora dia 6 de outubro. Nós já estamos no dia 9 de novembro. Então, nós já estamos um mês a menos, praticamente, do ano da eleição. Estamos a 11 meses da eleição. Então, nós já estamos no período de pré-campanha. Você vê nos municípios, pelo menos nos médios municípios e grandes, listas de pretensos candidatos, pesquisas sendo feitas. Então, eu acredito que nós já podemos dizer que estamos em uma pré-campanha. Certo. Sobretudo porque está essa movimentação não só no PSD, como nós já temos bastante diretórios, comissões provisórias no estado todo, os outros partidos também estão se organizando, porque todo mundo quer estar organizado no seu município para lançar candidato. Certo. Só que, como todo mundo tem que estar filiado 6 meses antes da eleição, então nós sabemos que esse período de filiações para a candidatura, ela vai se estender até dia 6 de abril. Certo. Os vereadores, que são aqueles que podem mudar de partido para ser candidato, porque a regra é essa, né? Aquele que está exercendo o mandato pode mudar de partido 30 dias anteriores ao prazo para a filiação. Certo. Então, é 30 dias antes do dia 6. Tá? Então, 6 de março. 6 de março a 5 de abril. Certo, é ali. Entendi. Essa janela. Essa é a janela. Entendeu? Ele vai ter que se filiar, ele vai ter que migrar neste período para não perder o mandato. Perfeito. Porque a infidelidade partidária, chamada infidelidade partidária, que é a troca de partidos sem uma justa causa, certo. Pode gerar perda de mandato. Perfeito. Nós estamos tendo uma leva de trocas, mas por conta de, por exemplo, fusões de partidos. Certo. A Justiça Eleitoral entende que fusão de partido pode ser considerado justa causa. E aí muita gente deve te perguntar, e muitos nos perguntam também, mas então, simplesmente eu posso sair do meu partido e migrar, eu posso filiar no outro? Não é assim. Ter uma justa causa não significa necessariamente ter uma autorização da Justiça Eleitoral para se desfiliar. Certo. Então eu tenho que, eu considero que eu tenho uma justa causa, seja ela a fusão, alguns partidos na eleição passada perderam acesso a fundo por causa da cláusula de barreira, tanto que as fusões estão acontecendo em função disso. Sim. Mas a falta de acesso a fundo por cláusula de barreira era considerado justa causa. Só que eu tenho que entrar com um processo de justa causa para me desfiliar. Né? Então eu vou lá na zona eleitoral e olha, doutor, estou pedindo aqui a justa causa para me desfiliar. Perfeito. Então, se a justiça te autoriza a se desfiliar, então você vai se filia no seu novo partido. Se não te autoriza, você continua no teu até a janela. Certo. E o prefeito não tem que obedecer esse não, critério, isso certo? É só para o parlamentar, só para o proporcional, né? O eleito na eleição proporcional. O prefeito é eleito na eleição majoritária. Certo. Então, o prefeito não precisa.
né, se fiar nestes prazos. O prefeito não perderá o mandato se desfiliar e se filiar em outro partido, mesmo ele fora só de janela. Ele só cumpre 6 meses que a resolução prevê de estar filiado a um partido para disputar ou a sua reeleição. Ele tem que estar filiado naquele partido 6 meses antes da eleição. Mas ele não necessariamente... existe uma janela para o prefeito. Não, o prefeito não existe. Ele pode se eleger por um partido e na outra semana tomar posse e migrar para outro. Ele não tem essa perda. Porque isso envolve o sistema proporcional, o cálculo proporcional, enfim. É por isso que também não se autoriza essas migrações eternas, porque senão um partido poderia concentrar, como já acontecia, ganhava e daí concentrava todos os eleitos, né, numa base, e aí não tinha discussão, não tinha disputa, não tinha nada, só tinha a base. Então isso foi evoluindo e acredito que vai evoluir ainda mais. Nós temos um assunto que toca a todos, mas nós temos uma reforma aprovada há 2 anos atrás, que está no Senado ainda, aguardando 1 ano e meio, 2 anos, está aguardando ser analisada. Ela já teve avanços, pode ser que saia, a gente aguardava que saísse agora, não saiu, junto com a nova reforma que foi aprovada na Câmara, mas para 2026, para 2024 eu acredito que não sai, mas para 2026 eu tenho praticamente certeza que nós vamos ter uma nova lei, talvez um código eleitoral, talvez uma nova legislação eleitoral, enfim, que vai sanar também essas dúvidas, porque a legislação eleitoral ela já tem um tempo, se bem que a legislação eleitoral, para quem acompanha, sabe, né? Cada 2 anos tem uma reforma. É bem dinâmica. Essa acho que escapou agora. A gente, dos últimos anos, esse ano foi talvez o que escapou de uma reforma. Né? Sim, que próxima ficará eleição. para a eleição subsequente. Exatamente. Agora, até por conta dessas mudanças recentes da reforma, doutor Paulo, a gente sabe que também é recente o fato de não ter mais coligações nos municípios, né? Então, isso ainda existe um rearranjo e muitas dúvidas sobre o número de cadeiras, o número de candidatos que os partidos podem lançar, já que não existe mais a coligação, e isso também é uma dúvida bastante constante no partido. Isso é bem importante, porque nós tínhamos uma realidade até a eleição de 2020 e depois essa questão da falta de coligação foi sentida muito agora em 2022, né? Própria eleição estadual já se sentiu isso, né? Os partidos têm que se arranjar de uma forma diferente nas eleições proporcionais. E nos municípios pequenos, sobretudo nos municípios pequenos, há uma dificuldade ainda de regimentar candidatos. Então, quando você podia coligar, cada um trazia 3, 2, 1 e você juntava e fazia uma chapa, você tinha a possibilidade de talvez eleger pessoas de um espectro político que não se elegeriam se o partido tivesse isolado. E é o que a gente vai ver agora, que vai acontecer em 2024. Porque, não tendo coligação, cada partido pode lançar 100% mais um das vagas. Acho que isso é legal de falar, porque a gente recebe também bastante demanda nesse sentido. Como é que eu formo uma chapa hoje? Independente, tem uma discussão, municípios menores, com tantos mil habitantes, não tem mais essa regra. Agora, qualquer município pode fazer chapa de 100% mais um. Então, vamos pegar uma Câmara de 9 vereadores. Ele pode, uma chapa de 10, até 10 vereadores podem se candidatar. Até 10 candidatos, aquela Câmara de Vereadores pode se candidatar. Certo. E dentre esses 10 candidatos, eu tenho que ter as divisões de gênero. Né? Sexo, masculino e feminino. Então, eu tenho que ter 7 homens ou mulheres, 3 homens ou mulheres. Perfeito. Entendeu? Então, eu preciso fazer essa divisão numa chapa de uma Câmara de 9 vereadores. Eu posso lançar até 10 candidatos, dentre eles 70, 30 tem que ser a divisão de gênero, de sexo, masculino e feminino. Tá? Perfeito. Isso é bem importante frisar, porque é uma coisa simples, mas que não está na cultura dos partidos, sobretudo no interior, sobretudo nas cidades pequenas. Então precisa, talvez, obviamente, fazer uma leitura local, ver essa questão, porque isso impacta diretamente nas filiações. Exato. Às vezes... E tanto que nós falamos recente, aqui num bloco anterior, sobre um avanço muito grande aqui do Diretório Estadual, que nós aprovamos uma resolução de ter 30% de gênero, que hoje ainda a gente fala de mulheres, porque as mulheres são a minoria ainda nesse cenário político, então a gente fala de 30% de gênero nas comissões provisórias municipais. Porque justamente se a mulher está participando, existe uma possibilidade muito maior dela se engajar numa campanha, porque hoje a gente sabe que existe um rigor muito grande do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, sobre as candidaturas femininas, né, doutor Paulo? Nós, no partido, juntos, a gente preza muito por isso, estamos sempre alertando os municípios do quanto é importante estar atento, trabalhar essas mulheres, né, para serem candidatas de fato, para trabalharem nas suas eleições,
para viabilizarem as suas candidaturas, realmente para que o partido não tenha nenhum tipo de problema futuro com a justiça eleitoral, né? Essa questão das candidaturas, esses problemas de candidaturas de mulheres ou às vezes com fraude, isso gerou cassação de chapas inteiras. Exato. No Brasil todo, sério, não só no Paraná, sério, né, no Brasil Paulo? todo. É muito sério você ter chapas. E assim, existe toda uma discussão interna, jurídica, acadêmica sobre isso, que às vezes você caçava chapas que tinha mulheres eleitas. Enfim, você a justificativa de ser um equilíbrio acabava que desequilibrava também, mas aí é um conteúdo acadêmico. O problema é, se você não cuidar com essas questões de gênero muito seriamente, e do ponto de vista legal mesmo, de não haver nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de coação, nenhum tipo de problema que possa ser alegado contra o partido, arrisca, se acontecer, o partido perder a chapa inteira. Né? Isso E mesmo. caça todo mundo mesmo. E aí recorre, não adianta, o TRE confirma, o TSE está confirmando também as cassações. Há um rigor muito grande. E agora não só há um rigor, como há quase uma exigência. Exato. Então, assim, se você... Eu acho que foi até num evento que você comentou, né? Que as mulheres só vão... como é que você comentou? As mulheres só vão participar efetivamente da política se elas também participarem dos instâncias decisórias. Exato. Não adianta só querer Sim. que as mulheres sejam candidatas. Né? Só naquele momento. Só naquele e as mulheres momento. também já entenderam, Exatamente. estão participando de uma forma muito ativa Exatamente. na política, elas também não se sujeitam mais a esse papel. Exatamente. Então prejudica uma chapa inteira. Exato. Porque se você não tem o gênero, você não consegue viabilizar uma chapa. Exatamente. Né? Então é importante a gente fomentar isso, e o PSD tem feito essa lição de casa, vamos dizer assim, até por determinação da própria executiva do partido. Né? Nós temos o secretário-geral, que é o João Carlos Ortega, que também vem cuidando disso com uma excelência muito grande. Então, eu faço a coordenação estadual da ala feminina do partido, nós temos uma preocupação realmente de engajar essas mulheres, trazerem para esse espaço decisório, trazer as mulheres para o partido mesmo, para participar das decisões, porque aí dentro desse espaço de discussão você tem com certeza uma tranquilidade maior de trazer todo mundo, ter um grupo coeso na hora de formar essa chapa e isso tudo contribui para que o partido amplie os seus quadros de forma com qualidade também, né, Exato. doutor Paulo? É o que você pensa, você investe na qualificação do dirigente, na qualificação dos filiados. E aí por conta de uma fraude, de um erro, ou às vezes de uma atitude impensada ou às vezes pensada demais, você perder uma chapa inteira no município, isso desmoraliza o partido, isso enfraquece o partido e isso desperdiça dinheiro. Porque o partido, de alguma forma, investiu também naquela localidade, porque o partido é um só, apesar de ter instâncias separadas. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. E como você comentou no começo, é uma coisa que nós levamos isso no nosso dia a dia partidário, no diretório. É uma empresa, é um CNPJ, é uma empresa, o PSD é uma marca e que nós temos que ter um zelo, temos que ter um cuidado com essa marca. Né? É isso que nós fazemos no dia a dia, e tanto que você faz isso no campo jurídico do partido com excelência também, e é isso que nós buscamos sempre. A excelência para atender da melhor forma, para levar uma informação clara e bastante lúcida para os municípios, que esse é o nosso intuito, o nosso mote, né, diário. E a questão das convenções, doutor Paulo, também hoje a gente percebe que teve uma alteração pequena ali nas datas, nos prazos das convenções para a escolha dos candidatos. O senhor puder explanar um pouco isso para nós, por favor? A gente estava falando de pré-campanha e eu queria só fazer antes de falar das convenções, já falar das convenções, mas falar um pouco antes. Como a gente falou de pré-campanha e filiações, nós já estamos num período de pré-campanha e às vezes me perguntam assim, Paulo, eu fui num evento de filiação e aí eu queria falar que eu me filiei no partido para ser candidato, posso, não posso? Eu falo, olha, a lei... Nós temos um artigo na lei que permite algumas condutas que não vão ser consideradas propaganda antecipada. Certo. Né? Eu posso participar de atos partidários, eu posso dizer que eu sou um pretenso candidato. Olha, estou me filiando ao PSD para ser candidato, eu gostaria de ser candidato, tenho interesse em ser candidato. O que é o problema? É quando eu finalizo assim, eu conto com o seu apoio. Certo. Né? Vem comigo. O tribunal, a justiça eleitoral tem chamado de palavras mágicas, sabe? Você está indo bem, sabe aquela história? Está para ganhar um 10 e erra. Então, assim, olha, eu gostaria de ser candidato, vamos dizer de mim, eu sou advogado há tanto tempo na área pública, eu gostaria de ser candidato para contribuir, enfim, mas estou me filiando ao partido, mas isso é futuro, enfim, obrigado. Daí eu termino e falo assim, não, então, Sandra, conto com o seu apoio, conte comigo, eu conto com você, me ajude, vamos juntos. Esse contexto de vamos, apoio, isso tudo vai agravando. Sobretudo se eu tenho acesso a uma rádio, se eu tenho acesso a
a um local que tem uma exposição maior, porque daí vai agravando a conduta, entendeu? Certo. Quanto mais exposição você dá, é engraçado isso em eleitoral, né? Eu tenho que dar exposição, mas quanto mais eu der, pode ser pior. Então, assim, se eu tenho acesso a uma rádio, por que outros candidatos não foram falar? Então, existe também essa... Eu posso dar entrevista, todo mundo pode ser entrevistado sobre pré-campanha, não há problema. Eu não tenho problema de dar uma entrevista sobre isso. Mas a rádio também tem que tomar o cuidado de... Ela tem que abrir esse espaço para todos. Senão pode ser considerado abuso, pode ser considerado problemas de pré-campanha. E assim, não dá para esquecer que a pré-campanha também pode ter custo. E esse custo, se for excessivo, se for visualmente excessivo, também pode te gerar um problema. Né? Há processos que geram problema por custo na pré-campanha que depois deveriam ter sido declarados de uma forma, deveriam ter sido declarados de outra. Por quê? Ainda que eu sou uma pessoa física, eu estou vinculado a um partido. Se esse partido me apoia ou me fomenta a minha candidatura, ainda que seja na pré-campanha, ele pode estar tendo um custo de mídia, de impulsionamento, enfim, aí é todo esse... Então, tudo isso tem um contexto muito delicado. Eu volto a dizer, o bom senso não tem lei que proíba. Né? Perfeito. Tudo é bom senso. E aí até essa exposição, né? Essa facilidade que nós temos da mídia, das redes sociais, isso também contribui, nos ajuda muito essa exposição, mas também tem o ônus, tem o risco do outro lado, né, doutor Paulo? Que realmente pode se exceder numa palavra, em alguma coisa que pode ser mal interpretada. E o problema é que no ao vivo ou naquele momento sem, enfim, gravado, você às vezes não consegue medir as suas próprias... Você fala e depois que falou já foi, entendeu? Diferente se você está gravando, diferente se você está editando, diferente agora uma live, uma entrevista que seja ao vivo, depois que você falou, você, enfim, pode até pedir desculpa, mas começa a ficar complicado. Isso mesmo. E aí, pegando esse gancho para falar das convenções, nós tínhamos antigamente convenções que eram em junho, julho. Sim. E para depois os registros. Agora a convenção é do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Os partidos têm que realizar suas convenções. 15 dias, isso. Prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias. Certo. A partir das convenções, eles já podem registrar os candidatos até o dia 15 de agosto. Então, do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, convenções. E do dia... Se eu fizer minha convenção dia 20, no dia 21, 22, eu já posso registrar. A campanha só começa dia 16. Um dia depois... 16 de agosto. Isso. A campanha só começa um dia depois do último dia do registro. Certo. Mas daí como a gente diz, é aquela sequência de atos. Né? Eu preciso ter uma convenção, eu preciso ter uma filiação bem feita. Certo. Para que todos aqueles documentos daqueles meus filiados estejam em ordem. Isso a gente falou no outro bloco dessa gestão documental. Quer dizer, nada me impede de já ir tirando as certidões gratuitas que saem na internet das pessoas que eu pretendo lançar candidato. A quitação eleitoral, muito importante. Quitação eleitoral, né, a própria filiação, certo, vê se está em dia. A filiação, a certidão de filiação partidária. Exatamente, vê se está tudo em dia. Pô, às vezes tem lá um probleminha, um processinho lá que ficou para trás, um BO, alguma coisa, a pessoa já consegue resolver aquilo com muita antecedência. Não deixar para que a Justiça Eleitoral te diga quais são os problemas que tem na sua certidão. Né? Isso é ruim. Quer dizer, olha... Você entrar com um pedido de registro e descobrir pela Justiça Eleitoral que você está impedido porque tinha lá uma multa, tinha lá uma quitação que você não viu. Isso não tem problema. Então, assim, uma filiação bem feita, bem organizada, documentalmente, gera a possibilidade de uma convenção bem feita. Certo. Né? Porque na convenção, para que serve a convenção? Para validar os candidatos. Os candidatos. É a lista que sai da convenção que garante que a pessoa é candidata. Eu posso ter 100 pretensos candidatos na convenção. Só aqueles 9, ou 10, ou 20, ou 30, dependendo do município, é que vão ser candidatos que estejam na nominata que saia da convenção, aprovados. E essa prerrogativa, doutor Paulo, vamos pensar no município onde você comentou que seriam 9 cadeiras, vão ter 10 candidatos. Essa convenção é para a escolha dos candidatos, certo? Então, quem tem essa prerrogativa é a comissão provisória que vai votar esses nomes? Isso. Certo. No município, quem cuida desta convenção é a comissão provisória. Perfeito. Fosse um diretório, seria o diretório. Mas toda a escada partidária está em subordinação. Certo. Vamos dizer que o Partido Nacional determine que só podem lançar candidatos se cumprir tais ritos e não pode filiar numa majoritária, porque a majoritária ainda pode ter coligação, com tais partidos. Certo. Não é o caso do PSD, o PSD é um partido muito amplo, aberto, não é o caso, mas vamos dizer que fosse. Se a ponta lá faz uma coligação que não pode, a estadual ou a nacional pode intervir certo. e anular.
Tá? Então também tem que cuidar muito se aquilo que você está fazendo no município está em sintonia. Em consonância com as outras instâncias. Com as outras instâncias. Então, a Comissão Executiva Municipal, que é a provisória, porque ela se confunde, né? Porque são poucos membros, é que vai gerir esta convenção. Perfeito. A convenção pode ser uma convenção grande, como são convenções estaduais ou até de municípios maiores, mas ela pode ser menor, mas o que importa é que ela seja um ato existente, correto e perfeito. Ela precisa acontecer. Ela tem que ter prazo de publicação, ela tem que ter um local, um edital, um local que ocorra. Conforme isso, como determina o estatuto. 5 dias, conforme tem as regras estatutárias Exatamente. do partido. E ela tem que conter naquela ata o que a legislação diz que tem que conter. Local, data, quem compareceu. Porque você participou disso, a gente conversou bastante. Quando você lança no sistema do, a gente chama de Candex, né? Certo. Você tem que lançar o nome de cada pessoa e o CPF e o título de cada pessoa que participou. Então, assim, é uma organização. Não se sai candidato sem uma organização. Então, a gente tem uma filiação bem feita, uma convenção bem feita. O registro é consequência disso. Óbvio, você vai ter que se preocupar em ter pessoas que cuidem disso, até talvez contratar, não é necessariamente. Você não precisa ter uma pessoa qualificada, um advogado, um contador, mas você precisa ter alguém que entenda do sistema. Sim, as informações têm que estar claras, Exato. obedecendo seus prazos. Exatamente. E muito bem alimentadas no sistema. Quando gerar o registro, aí sim, porque para cada registro tem que ter uma prestação de contas, cada registro de candidato gera uma prestação de contas, então vai ter que ter um contador, um advogado lá na frente. E é importante o partido também ter muito cuidado com essa gestão para que não comprometa uma chapa inteira, né? Exatamente. O partido estar atento à gestão dessas informações. Porque se você tiver feito muito ajustadinho, né? 30-70, e tiver uma mulher ou um homem, né, num gênero que seja indeferido, você tem que substituir pelo mesmo gênero. Então, se você não tem uma estrutura organizada, você pode perder, você pode ter que tirar outros candidatos porque você não consegue trocar, você não consegue substituir, entendeu? Então, isso é uma cadeia. É um ato atrás de ato. Não adianta entrar hoje, voltando àquilo que a gente falou lá no começo, entrar hoje no partido pensando no dia da eleição, no dia 6 de outubro. Eleitoral. Isso não existe, né? É uma preparação. Exatamente. O sucesso... É uma noiva, tem que ficar bem linda, se arrumar durante todo, para que não aconteça nada errado no casamento. Exatamente. Perfeito. Mesmo assim pode chover, enfim, a gente sabe, então, tudo isso... Coisas que fogem ao controle, Exatamente. ainda assim, né, doutor Paulo? Perfeito. Então, é uma cadeia de atos que começa com uma gestão bem feita aqui, para terminar com uma eleição bem feita. O ganhar ou perder a eleição é uma outra coisa. Perfeito. Depende do eleitor, depende de outros, mas você só chega a disputar bem uma eleição se você seguir essa corrente o passo a passo Exatamente. Tiver sido muito bem feito, bem estruturado. É bem isso. Perfeito. E mais uma vez, doutor Paulo, quero agradecer até pela forma da condução que nós temos no dia a dia do Diretório Estadual, né? A gente tem muito orgulho do partido, da forma que ele é gerido nas instâncias tanto nacionais quanto estaduais, e você soma muito nesse processo com a tua competência. A gente gosta muito do teu cuidado, da forma que você também traz as informações para nós, né? Porque a gente sabe que o jurídico ele tem uma terminologia enorme para a gente que não é né? desse métier, vamos dizer assim. Então, você traz as informações de uma forma que a gente interpreta e fica muito claro, muito transparente para todo mundo. Quero agradecer mais uma vez a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Na sequência, nós vamos retomar os blocos, mas daí já falando da campanha, né, doutor Paulo, propriamente dita, do que pode, do que não pode, de alguma forma já para auxiliar num primeiro momento, os pretensos candidatos que já têm dúvidas ali de forma pontual nas eleições mesmo. Então, a gente vai abordar esses temas mais de campanha nos próximos blocos. E, por hora, aqui o que a gente tinha para trazer no que tange a contabilidade, a administração, o passo a passo dos partidos e o que é importante estruturar até o momento eleitoral. E qualquer dúvida que fique, né, nós estamos sempre à disposição, vai ficar todos os canais, os meios de comunicação aqui também com o Dr. Paulo, e a gente está sempre à disposição enquanto partido, enquanto esfera estadual aqui no Paraná. Dr. Paulo, por favor, fique à vontade para fazer o seu encerramento. Caso tenha ficado algum assunto que a gente não abordou, que o senhor considere relevante, o espaço é todo nosso aqui do partido. Obrigado, Sandra, obrigado. Eu primeiro agradeço a oportunidade, né? A gente já tem um contato diário, um trabalho diário, mas também sou muito feliz desse trabalho, porque não é todo partido que a gente também consegue conversar.
Porque às vezes o jurídico é só uma consulta, uma coisa, mas eu vejo que o PSD tem essa preocupação em entender o que está fazendo e fazer direito o que está fazendo o tempo todo. Não é simplesmente resolver problemas, né? A gente está sempre falando, adequando, e vocês são muito abertos também quando há uma sugestão, quando há. Então, assim, eu fico muito feliz de trabalhar, vejo que a tua condução também é excelente, você está sempre preocupado em dar o melhor para o partido, para que o partido esteja sempre em evidência, e também, né, do nosso governador e de toda a comissão executiva que comanda esse partido de uma forma assim, com maestria, com cuidado, com uma atenção especial para toda essa classe política, sobretudo o que está acontecendo nos municípios, essa preocupação em estar com o partido nos municípios, não só numa questão eleitoral, mas uma questão de realmente entender que esse Paraná é um só, apesar de sermos vários municípios, o Paraná é um só, os paranaenses são um povo que merece e tem tido esse respeito e o trabalho do partido. E também, assim, fico muito à disposição de quem precisar. O meu contato vai estar aí, tanto e-mail quanto e-mail do jurídico. O que eu peço, acho que tudo que a gente falou aqui abarca toda essa parte inicial. Óbvio que sempre surgem dúvidas. É melhor você perguntar do que você fazer, né? Então, se você puder, um WhatsApp, um e-mail, um dia a mais, um dia a menos, para não ter um ato errado ou às vezes até um ato que vai te causar problema, pergunta antes. A gente está aqui para responder. Às vezes a gente não consegue atuar lá na ponta diretamente, mas a consulta a gente consegue dar uma resposta, a gente consegue atender. Então, assim, eu vejo que o partido é sempre aberto para isso, a gente está à disposição. Fico muito feliz, agradeço novamente o convite, a participação. Acho que a gente conseguiu, pelo menos, alcançar todos os temas mais imediatos que são necessários para a gestão partidária municipal. E óbvio que no decorrer desse ano e do outro, a gente pode trazer outros temas quando for se aproximando da eleição, também temas mais focados no período eleitoral, nessas questões mais próprias do período eleitoral, para poder dar um suporte também para o nosso dirigente, para o nosso filiado. Tá bom? Exato, exatamente. Eu que agradeço. Vamos finalizar com 5-5 lá, ó, doutor Paulo. Para cá? Para lá. Para lá? Para cá? Vamos fazer o encerramento? Nós que agradecemos a todos que acompanharam e novamente vão ficar todos os canais para qualquer dúvida e nós estamos sempre à disposição para o ano que vem, né, doutor Paulo? Estamos aí prontos para a eleição do ano que vem, para dar um suporte para todos os dirigentes partidários. E vamos lá, vamos no 5-5, doutor Paulo? Sim, vamos lá. 5-5.